Deputado, depois que o Brasil ficou chocado com a exposição do Santander, que trazia claramente alusão à pedofilia e à zoofilia e que tinha o intuito de erotizar crianças, agora aparece uma exposição, uma amostra, uma performance que é ainda mais agressiva. As imagens são muito claras. Uma criança é estimulada a tocar um homem nu, outras crianças assistem. Crianças de 4 a 10 anos participam disso. Como é que o senhor enxergou isso tudo? Como é que o senhor, na condição de parlamentar e na condição de cidadão, enxerga uma exposição como essa? É muito bom falar com você e com seus ouvintes e, lamentavelmente, para falar sobre esse triste episódio. Eu fico estarrecido, indignado. Honestamente, quero acreditar e espero que a classe artística brasileira reaja com a mesma capacidade de reação de que nós brasileiros, pais de filhos, avós de netos, estamos reagindo. É inaceitável que, em nome do que quer que seja, criminosos disfarçados de artistas queiram tocar na pureza das nossas crianças e adolescentes. Eu estou indignado, estou honestamente assustado, inclusive, com a capacidade de um ser humano querer vender para a população que isso é algo normal. Isso não é normal, isso é prática de crime. E eu como parlamentar, já estou agindo frente à CPI de maus tratos de crianças e adolescentes que já está tramitando no Senado. Tenho falado hoje com o senador Magno Malta, tenho conversado com vários parlamentares e a nossa reação na próxima semana, tanto na Câmara como no Senado, será à altura. E espero que o ministro da Cultura dê resposta ao nível que merece. Espero também que o governo federal, que nós esperamos que comece já uma reação imediata de enfrentamento e na defesa das nossas crianças e adolescentes. É inaceitável o que aconteceu e o que está acontecendo, em especial com o uso de dinheiro público. Esses ataques à família, esses ataques às nossas crianças, e é aí que é o mais grave, tem sido cada vez mais frequente. O que a gente vê é que a Lei Rouanet é usada para isso, ou seja, é dinheiro público, no final das contas, utilizado para erotizar as nossas crianças. O que é possível fazer, deputado, em relação a isso? Isso é o mais grave. Eu e o deputado Fraga fomos autores da CPI da Rouanet. Investigamos ao longo de 5 meses, já indiciamos várias pessoas, já tivemos recursos públicos devolvidos aos cofres públicos por muitos recursos desses e projetos serem aprovados e estarem inadimplentes junto ao Ministério da Cultura. E o que nós esperamos agora, e ao final dessa CPI nós produzimos um relatório que está sendo tramitado, um projeto de lei na Câmara para a democratização dos recursos da Lei Rouanet, porque ficam na mão sempre de uns mesmos grupos artísticos, dos mesmos artistas, dos mesmos segmentos. Isso é um absurdo. Enquanto uma pessoa, um artista de verdade de rua, um palhaço de circo, precisa talvez aí de 200 mil reais, 100 mil reais para fazer o seu espetáculo, o seu show, o seu CD e não consegue. Porque alguns poucos aprenderam o caminho do Ministério e nós precisamos democratizar. Inicialmente, a nossa ideia e o projeto de lei, até então, era a busca da redemocratização da lei e redistribuição desses recursos. Agora, a esta altura, honestamente, eu não vou falar sozinho, porque nós temos todos, o relator da CPI, o deputado Domingos Sávio, o presidente da CPI, autor, junto comigo, o deputado Alberto Fraga e tantos outros colegas. Nós vamos estar nos reunindo a semana que vem para avaliar se essa altura não seria melhor a gente suspender a Lei Rouanet por decreto presidencial ou pelo próprio ministro exarando um decreto suspendendo, para que a gente possa realmente colocar as coisas no trilho. Porque da forma que está, é o uso de dinheiro público, de um instrumento legal, de um instrumento importante para a cultura do país, para que esses pedófilos, porque não é outra coisa, fiquem usando o nosso dinheiro para a prática de crime. Isso é inaceitável e nós vamos reagir à altura na próxima semana.
O senhor pensa de alguma forma em entrar com um projeto ou fazer algo para suspender o uso do dinheiro público para esse tipo de coisa? E mais, alguma coisa que possa ser feito de dentro do Congresso Nacional ou mesmo criminalmente para que esse tipo de exposição seja impedida de ser mostrada para a criança e também para que o Estatuto da Criança seja usado de alguma forma? Já disse na resposta anterior que nós vamos avaliar. Eu não quero falar sozinho. A indignação que eu estou tomado é tamanha que, por mim, isso deveria ser sustado hoje por decreto presidencial ou do Ministério da Educação. Mas vamos tomar uma decisão com maior cautela, com conversa na segunda e terça-feira em Brasília, para que isto não, a gente possa entender se existe mecanismo, porque ao sustar para todos, a gente de repente estaria sendo injusto com alguns que ainda fazem bom uso da Lei Rouanet. E a gente não quer prejudicar todo um segmento importante do país, que é o segmento da cultura, por conta de maus elementos como esses que estão usando a cultura a denegrir de maneira sorrateira e vergonhosa a cultura brasileira. A cultura brasileira não é isso. Nós respeitamos toda a diversidade cultural, mas jamais seremos coniventes com o crime. Nós daremos sim, com toda certeza, faremos toda a revisão necessária para que isso não volte a acontecer. É engraçado que o Estatuto da Criança e do Adolescente protege bandido, não é, deputado? A gente vê aí gente de 16, 17 anos que mata, rouba, estupra e que é protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas não é usado para proteger quem de fato deveria proteger, ou seja, as nossas crianças. As crianças que estão sendo violentadas, porque isso é uma violência, não têm a proteção do Estatuto. Eu queria que o senhor fizesse uma análise disso. Joyce, é verdade. O nosso Estatuto da Criança e Adolescente peca em muitos itens. Inclusive, há 3 semanas atrás, eu fui o relator da nova lei da adoção no Brasil, lei essa que está também inserida no Estatuto da Criança e Adolescente, que conseguimos aprovação unânime na Câmara, foi um trabalho de 4 meses, ou seja, nós já fizemos a revisão no Estatuto no que tange a questão da adoção de crianças e adolescentes. Eu já fui e votei o ano passado, quando nós votamos na Câmara, e essa matéria está no Senado, a redução da maioridade penal, porque era o único projeto viável para reduzir para 16. Eu sou favorável que qualquer que seja o criminoso, a partir de 9 anos de idade, que tem uma prática de crime contra a vida humana, ele deve ser punido. Logicamente respeitando a idade de pessoas abaixo de 18, mas num sistema socioeducativo punido ao rigor da lei. Não pode ficar impune como nós estamos hoje. É lamentável ver que o Estatuto da Criança e Adolescente não tem as condições necessárias para fazer o enfrentamento dessas questões, inclusive deste agora. Usar a questão cultural sem limite de idade, com acesso livre para crianças e adolescentes, como foi em Porto Alegre, como foi também agora nessa mostra na Bahia e São Paulo. Isso é uma vergonha, é um absurdo. Nós precisamos, ou no Estatuto da Criança e Adolescente, mas como todo processo legislativo nosso, ele é moroso, e se nós não conseguirmos a agilidade necessária para uma aprovação em regime de urgência na Câmara e Senado para uma sanção, eu acho que isso nem pode ser feito através de projeto de lei. Deve ser feito sim, com muita segurança, através de um decreto do ministro da Cultura ou do presidente da República para impedir que cenas vergonhosas como as que estamos vendo em redes sociais se repitam em algum lugar neste país. Nós precisamos deixar claro que há uma orquestração de uma parte do segmento da cultura do país querendo legalizar a pedofilia. E pedofilia é crime, e um dos crimes que mais a sociedade repudia. Eu até, ao final da nossa entrevista, gostaria de deixar um desafio a esses atores que gostam de fazer isso com as crianças, que eles vão para uma penitenciária e façam uma apresentação de um teatro desse dentro da penitenciária. Eles vão ver o que vai acontecer com eles. É lamentável. A penitenciária repudia essa atitude, a sociedade brasileira repudia essa atitude, e nós vamos nos unir com todos os esforços e empenho nas próximas semanas na Câmara dos Deputados, no Senado e junto ao Poder Executivo para proteger as nossas famílias, em especial as nossas crianças e adolescentes, desses pedófilos travestidos de
pessoas ligadas à cultura brasileira. Não são artistas, são pedófilos, e que eu quero deixar aqui bem claro o meu repúdio, e a nossa reação será à altura do que eles praticaram. Praticaram crime. Criminoso deve ser tratado como criminoso, não como artista.